O Conexão Rural na 33ª abertura da colheita do arroz aqui na Embrapa Terras Baixas. E eu estou nesse momento aqui num dos pontos, pode-se dizer, mais visitados desse evento, que é o local do Sicredi. Aqui sempre cabe mais um. Sejam associados, sejam não associados, mas o pessoal vem aqui, até porque é uma casa de amigos. Ao meu lado aqui, eu tenho o Daniel Pegloff, que é diretor de negócios, mais conhecido como Zico. E do meu outro lado aqui, o Emílio Malman, que é assessor de negócios agro. Aliás, a gente tem alguns assuntos aqui para conversar. Entre os quais, primeiro, eu gostaria de saber do Zico, sobre a participação aqui na feira. Importante essa presença num dos eventos mais importantes do agrostado, mas o principal evento da nossa lavoura orizícola, né? Sem dúvida. Para o Sicredi é de extrema importância estar mais uma vez ao lado do nosso associado e do produtor em geral, seja no arroz, seja nas outras culturas que são relevantes aqui para a nossa região. Então, há bastante tempo a gente vem presente aqui na abertura da colheita do arroz, desde que começou a ser feita aqui nesse local, e também quando era em outros locais, através de cooperativas das outras regiões, o Sicredi sempre presente. Então, a nossa razão de existir é estar ao lado do produtor, ao lado do nosso associado. Ô Emílio, esse evento acontece no momento em que se discute muito a expansão também da produção de grãos no estado. O título desse evento é o produtor multissafras, ou seja, a gente está falando de uma nova matriz produtiva no Rio Grande do Sul. Onde é que uma instituição bancária, uma cooperativa bancária entra nesse processo? Então, Alex, a gente percebe, né, e de acordo com o que vem sendo dito também nessa abertura, da importância que se tem, e hoje em Terras Baixas a gente vê uma expansão nos últimos anos na cultura da soja, né? Ela traz solidez para o produtor de arroz, né, que consegue consorciar essas duas culturas, fazer uma rotação, né, a cada safra nelas, justamente porque a soja traz uma segurança de ter uma previsibilidade, né, do mercado internacional, de conseguir fixar valores, né, e conseguir ter uma solidez maior para o produtor. Então a gente vê total benefício nisso, né, e a gente trabalha em si, né, dentro de um trabalho de consultoria e de apoio nos nossos associados que já trabalham com a cultura do arroz também, trazendo esse viés de múltiplas culturas na sua produtividade. E temos o milho também. Ontem eu estava pegando os números do milho, os números oficiais do IRGA, nós tivemos um acréscimo significativo ainda, claro, muito incipiente em relação às demais culturas, mas impressionante o avanço também do milho, que passa a ser uma nova realidade. Quer dizer, aquilo que a gente olha lá, parece que está muito à frente, é presente, né? É presente e, inclusive, né, o que a gente consegue favorecer em terras baixas é justamente a aplicação de irrigação nessas áreas. E o milho irrigado, tanto quanto a soja, eles apresentam um índice de lucratividade muito alto. Isso beneficia também os produtores que têm acesso a recursos hídricos nas suas culturas, né? E é bom frisar, né, Zico, que o Sicredi trabalha com uma linha de créditos para diversos nichos, diversas ferramentas, como a irrigação. E a gente está falando num momento que é muito complicado para a agricultura do Rio Grande do Sul, mesmo que em algumas regiões não seja tão forte como a nossa, né? Mas a gente tem a região noroeste lá que está. Mas mesmo assim, a estiagem é uma realidade nossa. E aí a gente fala também de financiamentos de equipamentos de irrigação, né? Sim. O que se percebe, e aqui pegando um pouco da fala até do Antônio da Luz, a gente fala muito em estiagem, mas talvez a gente tenha que aprender a lidar com o desafio de guardar água, né? Porque essa talvez seja a solução. E daí a irrigação, sem dúvida, que fecha esse ciclo. Então, eu acho que a gente ter linhas de crédito é nosso papel, mas talvez a gente tenha que incentivar cada vez mais, porque quando a gente olha o investimento em irrigação, à primeira vista, e pensando agora como produtor, a gente olha para o bolso e vê que é um investimento que parece alto, né, Alex? Mas o que a gente tem visto é que ele tem o retorno do investimento em tempo muito curto. Então, eu acho que esse consórcio de linhas de crédito bem adequadas para irrigação, capacidade do nosso produtor em guardar água,
Também alguns processos de sistematização de solo que a gente tem visto, que tem avançado também na nossa região. Eu acho que tudo são ações que o Sicredi pode, deve e vai apoiar, sem dúvida, o produtor. Acredito que esse realmente é o caminho para a gente ter uma agricultura com mais sustentabilidade para o nosso futuro. Eu queria perguntar para vocês também sobre a expansão aí sim do Sicredi, né? Nós temos o Sicredi Interestados, que a gente já vem falando há algum tempo, e esse link aí com o Espírito Santo, como é que se dá isso aí? Hoje a Sicredi Interestados, ela tem como assumiu a responsabilidade perante a central, a qual a gente é ligado, e também, de certa forma, até com o Banco Central, de assumir uma certa região do Espírito Santo, que é a região norte do Espírito Santo, onde a principal cidade, a cidade polo ali é Linhares. Então, nós estamos levando para lá o cooperativismo e a nossa forma de trabalhar, de atender, de prestar atenção no que é de fato a necessidade do associado, esse modelo de relacionamento também para o Espírito Santo, olhando uma participação na comunidade, de formas do que a gente pode fazer para que a comunidade também cresça. Então é uma satisfação para nós conseguir levar isso também para o Espírito Santo, e os resultados que a gente tem colhido lá no Espírito Santo têm sido muito satisfatórios. Nós iniciamos o ano de 2022, estamos com 2 agências, agora nos próximos 4, 5 meses a gente inaugura mais 4, já vamos para 6 agências em municípios diferentes. Tem um município que é Linhares, que é o maior município, que a gente já vai abrir a 2ª agência. O Emílio, eu sempre digo que o setor rural e os homens que fazem o setor rural, ou seja, os produtores, depois que eles pegam a confiança num determinado profissional, seja um agrônomo, seja um advogado, seja um técnico, seja um jornalista também, sim, aquele elo de confiança ele fica muito forte, é muito difícil quebrar, desde que, claro, as posturas elas continuem sendo as mesmas, né? Para um banco vale o mesmo, né? E o produtor ainda tem aquela coisa de que o banco é uma garantia para ele, o banco é um parceiro. Como é que trabalhar essa fidelidade, essa lealdade, amigo? Então, Alex, a gente tem esse posicionamento, né, do Sicredi enquanto referência como instituição financeira, principalmente no segmento agro, né, que eu posso falar com mais propriedade. Então a gente mantém essa referência e quer expandir ela com os eventos que a gente faz, com o atendimento que a gente presta nas agências, né, com um viés sempre consultivo desses atendimentos, buscando as melhores opções para o associado. Inclusive pegando um pouco da fala do Zico, né, quando ele traz sobre irrigação, acho que está muito na gente também esse trabalho de despertar no associado a necessidade da irrigação, que muitas vezes ele tem essa possibilidade, não percebe, ou fica um pouco inibido por uma percepção alta de custos em primeiro momento. Mais ou menos como o financiamento da energia solar, né? Exatamente isso. Hoje está bem mais comum. Exatamente. E a gente, o trabalho feito com energia solar pode ser uma referência para isso, né? Porque em 2022 a gente fez um trabalho de rodar em quase todas as praças em que a nossa cooperativa trabalha, com palestras sobre o tema, trazendo técnicos, trazendo empresas parceiras para falar também sobre o tema. E um dos desafios que a gente tem é replicar esse relacionamento e esse trabalho próximo no Espírito Santo, né? Como o Zico comentou, e é o que a gente almeja aí para expandir ainda mais em 2023. Levando o atendimento gaúcho, levando o calor gaúcho lá para os capixabas, né? Alex, convém falar que o Sicredi não está presente somente na nossa região, lá no norte do Espírito Santo. Na verdade, hoje tem 5 cooperativas aqui do sul que estão trabalhando lá no Espírito Santo, cada uma na sua região. Isso aí passa pelo Banco Central, né? Não é uma ideia, vamos lá para lá, não é no oba-oba, assim, tem uma regulamentação. Com certeza, o cooperativismo de crédito ele é bastante vigiado pelo Banco Central há muito tempo, e isso é uma das razões, inclusive, do crescimento do cooperativismo de crédito, porque o Banco Central ele chancela esse movimento e acredita muito nele. O Banco Central nos incentiva muito a gente chegar em regiões onde as instituições financeiras normalmente não chegam. Então, nós somos muito incentivados a fazer isso também e somos chancelados. Então, isso nos dá bastante segurança, né, Alex? Um outro número interessante ontem também, Emílio, é que nós tivemos a Zona Sul como a zona em que mais se produziu soja nessa safra, consorciada com arroz.
Claro, no que se refere à metade sul, né? Ou seja, nós, cada vez mais eu acho que devemos acreditar que a metade sul, que a zona sul, são novas fronteiras agrícolas, né, Zico? Sem dúvida. E isso tudo consorciado com o que a gente estava falando antes, a hora que a gente começar a dominar bem essa questão do manejo das águas e da sistematização de solo para que isso seja eficiente, com a fertilidade das nossas terras aqui na nossa região, sem dúvida que a gente vai ter um diferencial competitivo aí nesse mercado do agro, cada vez mais, né? Temos água, temos produtores que fazem acontecer, temos empresas. Eu sempre digo que a gente tem cada virtude e gente que trabalha, que sabe trabalhar nas nossas comunidades, que às vezes a gente não tem ideia, a gente subestima. A gente muitas vezes, vamos lá pegar lá no outro município, na cidade maior. Não, nós temos muita gente boa aqui. Para a gente fechar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, fizessem um convite já para o pessoal, que nós temos as assembleias agora que começam em março, né? Como é que funciona isso aí? E se tem novidade, por favor, nos apresente. Sim, é claro, esse convite, além de fazer por aqui, as nossas equipes nas agências reforçam muito isso com os nossos associados. O Sicredi tem um diferencial grande que é a sua transparência, quer dizer, tudo que acontece numa cooperativa do sistema Sicredi, em qualquer momento, mas as assembleias são o ponto alto dessa transparência, onde a gente leva tudo que aconteceu no ano anterior, leva também para os associados a decisão do que fazer, como destinar as sobras, destinar, por exemplo, os nossos projetos do Fundo Social, que o Sicredi se preocupa muito, tem no seu DNA e faz parte do nosso propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera. Então nós temos programas que levam de fato desenvolvimento para a região, além dos produtos financeiros que a gente vê hoje, que são commodities, né? Se a gente for pensar, né, Alex, o crédito, uma conta corrente, uma aplicação, um seguro, um consórcio, isso são commodities, mas o que a gente faz com o resultado que isso gera é que é um grande diferencial. Então, nas assembleias que vão acontecer em março e abril, todos os nossos associados são convidados a participar e entender cada vez mais a sua cooperativa e ampliar esse sentimento de dono, porque de fato, quem é o dono da cooperativa é o associado. Eu só sei que eu adoro quando eu chego, vou tirar o extrato no fim do ano, lá está aquele meu valor lá, aquela parcelinha lá, né? Mas, pô, e é isso aí que funciona nas cooperativas de crédito. Questão de financiamento agrícola, como é que está nesse momento para o associado Sicredi, para o produtor de um modo geral? Então, Alex, hoje o Sicredi está com linhas disponíveis, tá? A gente consegue atender todas as necessidades dos produtores, seja a cultura que esteja hoje dentro do zoneamento agrícola, que a gente consiga financiar enquanto custeio, dentro das linhas que o Sicredi tem disponíveis. A gente fica um pouco refém das notícias que saíram nos últimos dias, né, com algumas linhas de BNDES fechando, mas o Sicredi está apto para receber todos os pedidos, operações, para que a gente consiga deixar tudo pronto para contratar as operações com os recursos próprios da cooperativa, que também é uma alternativa para o associado que busca uma agilidade na entrega, como também deixar, né, a operação pronta para quando abrir as linhas de BNDES a gente consiga aproveitar esse recurso e aí sim financiar desde os itens que a gente comentou, né, como irrigação, como projetos para melhorias de áreas produtivas, como máquinas, implementos e o que o associado necessitar. Um jeito sempre vai se dar. Obrigado, Daniel, Zico, né, e ao Emílio também. O Daniel Pegloff, que é o diretor de negócios, e o Emílio Malman, que é assessor de negócios do agro do Sicredi. Eu falei aqui do estande do Sicredi na 33ª abertura da colheita do arroz. E a nossa cobertura tem o oferecimento da Federarroz e do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas. Realização Federarroz, correalização Embrapa, Senar, Patrocínio Premium, IRGA, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pátria Amada Brasil.